Fala, fala galera! Priscilene na área para mais um vídeo de correção de redação. E enquanto você valoriza essa professora que vos fala, enquanto você curte, comenta, se inscreve, ativa as notificações, eu rodo a vinheta, meu filho! Gente, a proposta de hoje é sobre as notícias falsas e seus impactos na sociedade brasileira. A correção é de um texto com foco no Enem, né, da Banca Enem, e que tem essa proposta, as notícias falsas e seus impactos na sociedade brasileira. Então vamos lá, vamos ver aí o que a FIA escreveu. Ela fez uma introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e conclusão. Seguimos. Em 2020, a problematização do avanço da vacina contra a Covid-19, embora disfarçada de discurso empático, é um claro exemplo de como as fake news estão presentes na sociedade, tendo em vista que, de maneira irresponsável, atrasaram o combate à pandemia, que matou mais de 680 mil pessoas no período de 2 anos no Brasil. Então, ela fez aí a contextualização do tema, né, com um fato histórico, com algo aí que aconteceu no Brasil há alguns anos, que foi a pandemia. Infelizmente, mesmo com a intensa luta contra a disseminação, as notícias falsas fazem parte da realidade brasileira e moldam de forma cruel a vida dos brasileiros, né? Aqui, ó, você poderia ter colocado assim, ó, da realidade atual e moldam de forma cruel a vida dos brasileiros, só para não ficar brasileiro, 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 tá bom? Assim, é nítido que as fake news, então sempre que você trouxer palavras estrangeiras, né, fake news, enfim, você usa entre aspas, tá bom? Impactam a sociedade de forma negativa e geram o colapso na saúde, além de afetarem a vida política no país. As fake news impactam a sociedade e afetam a vida política no país, tá? Cuidado aí com o paralelismo. Então, você trouxe aí para mim dois impactos: a questão do colapso na saúde e afetar a vida política no país, né? Então, foi isso que você defendeu no seu texto. Por que eu tô falando isso? Porque a proposta pedia os impactos na sociedade brasileira dessa propagação de notícias falsas. Inicialmente, é necessário analisar como o corpo social tem a saúde afetada por esse impasse. Desse modo, o Brasil, símbolo internacional da erradicação de doenças por meio de vacinas, registrou em 2022 a maior queda de vacinações contínuas em 30 anos, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o que expõe o colapso da saúde e uma sequela dos últimos anos, em que foram propagadas notícias falsas de que vacinas transmitiam doenças e até de que continham chip comunistas, né? Notícias falsas de que, entre outras, né, as vacinas transmitiam doenças, etc, etc. Gostei aí desse seu parágrafo, né? Por quê? Porque você trouxe aí esse colapso da saúde, você trouxe dados que mostram isso, e você falou desse colapso, né? Falou dessa propagação e desse absurdo que envolve toda essa problemática, né? Porque não há como negar que isso é um problema e que isso se manifesta de várias maneiras na sociedade. E aí vamos ver o que você traz na sequência. Descartes instaura-se uma realidade orwelliana de pós-verdade, na qual ideias contraditórias e absurdas são cultuadas sem que indivíduos tenham preocupação com suas fontes. Nessa ótica, mesmo em um mundo com pleno acesso a informações, a verdade é posta em contestação e assume outras faces, tal qual o escritor George Orwell previu em sua obra. Tá? Por que eu complementei aqui, ó? Porque você não me disse qual era a obra, tá? Então é importante que você contextualize aí essa obra. Então vocês vejam, gente, nessa redação, essa aluna ela trouxe tanto os dados, né?
da Organização Mundial de Saúde, tanto esses dados quanto a o Orwell, né? E aí ficou muito bem amarradinho. Por quê? Porque ela mostrou como essas notícias falsas impactam a saúde da sociedade e como isso vem ao encontro do que o Orwell destacava, do que o Orwell apregoava, tá? Então, gostei muito aí desse seu parágrafo, tá? Seguimos. Outro sim, convém ressaltar também que a intensa difusão de inverdades afeta a vida política e social. De forma análoga, tem-se como exemplo, né, as propagandas nazistas da Segunda Guerra Mundial, que, de maneira desleal, propagavam notícias falsas que levavam a população a acreditar que o nazismo era o melhor caminho a ser seguido. Atualmente, não vamos muito longe desse contexto, lembre-se, né? Não se colocar no texto. O texto dissertativo, argumentativo, ele deve ser escrito de maneira impessoal, tá? Pois, nas eleições de 2022, o povo eleitor foi impactado com essa difusão da falácia da falta de segurança nas urnas, o que causou, né, sempre evitando aí o gerúndio, o que causou medo e insegurança de exercer o seu poder soberano de cidadão. Então, observa-se que o indivíduo não escolhe o que vai receber e não tem controle sobre isso, o que leva a extremismos e a intensa polarização. Posto isso, em um caleidoscópio de informações, as fake news geram instabilidade social e põem à prova a necessidade do pensamento crítico individual. O que eu sugiro nessa redação, amor? Eu sugiro que você não entre nesse caso aqui do nazismo. Por quê? Porque veja só, você ficou 3 linhas falando dessa alusão, mencionando essa alusão, e você acabou não tendo espaço para falar de que maneira esse impacto afeta a sociedade. De que maneira realmente há um impacto na sociedade. Então, eu senti falta disso no seu texto. Eu senti falta de você trazer realmente os impactos dessa propagação de notícias falsas na sociedade. Então, como que a sociedade sofre? Ela sofre de que maneira? Então, quando você colocou ali, né, essa questão do voto, então você já fala, né, ó, a intensa difusão de verdades afeta a vida política e social. Isso pode ser visto, visualizado nas eleições, das últimas eleições presidenciais, em que notícias falsas envolveram tanto a questão da idoneidade das urnas, quanto a moral, a ética dos políticos, né? Porque aí começou a pipocar muita notícia falsa falando desses políticos, do que eles defendem, do que eles gostam, do que eles faziam, né? Enfim. E aí isso afetou o quê? Isso fez com que as pessoas elas se encontrassem em um dilema, que elas não sabiam se realmente o voto dela ia ser é, utilizado, se o voto dela realmente resolveria o problema que estava sendo marcado, enfim, tá? Então é importante que você tenha esse cuidado no seu texto para que você comprove os impactos, né? E aí, por que eu tô focando tanto nos impactos disso? Porque a proposta solicitava isso. A proposta solicitava justamente trazer os impactos dessa propagação de notícias falsas na sociedade. Era isso que a proposta queria de você, tá bom? Torna-se claro, portanto, como as fake news impactam de maneira negativa a vida das pessoas. Sendo assim, cabe ao Ministério da Educação, em parceria com programadores, criar um aplicativo que cheque rapidamente se a notícia é fato ou fake, e que deve ser popularizado por meio de propagandas digitais. Isso ocorrerá com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas e minimizar a ocorrência de fake news na realidade e criando uma sociedade e criar uma sociedade que goze de senso crítico diferente da retratada por George Orwell.
Nós precisamos, amor, melhorar a sua proposta de intervenção, especialmente porque isso já existe, né? Já tem inclusive um mesmo nome, é fato ou fake, tá? Então, o ideal é talvez você pensar em um outro nome ou de uma outra maneira, tá? Sei lá, pensando que a própria mídia tenha um espaço destinado para desmentir essas notícias falsas, né? Intensas campanhas de conscientização, campanhas de informações, campanhas de elucidações dessas notícias. Então, eu acredito que ficaria mais viável se você pensasse nesse sentido. Se você pensasse em algo que coibisse essa propagação e não só o fato ou fake, né? Porque isso já existe, tá? Se eu não me engano, é o G1 que faz isso, tá? Então é importante aí que você reveja especialmente a sua proposta de intervenção, tá bom? Eu fico muito feliz aí com a sua redação. Nós temos alguns aspectos que precisam ser melhorados, mas no mais a redação está muito bem escrita, tá? E aí, como vocês já sabem, quem me acompanha aqui no canal, a nota dessa redação será dada apenas a essa aluna. E se você quiser saber, né, ou melhor dizendo, se você quiser ter a sua redação corrigida por mim, professora doutora Priscila Zátera, é só clicar no link aqui embaixo ou acessar o www.profaprisatera.com www.ecoagro.com.br. Bora escrever redação? Bora, meu filho!